Olá, quero falar com você mais uma vez a respeito da Palavra de Deus. Dessa feita, tomar consciência daquilo que precisamos para andar na presença de Cristo, o nosso Salvador. Daquilo que precisamos para enfrentar as barreiras e as dificuldades do dia a dia. Porque nós sofremos pressão, nós sofremos perseguição, nós sofremos de todos os lados, porque não temos muitas vezes o conhecimento da Palavra de Deus. Mas nessa feita, eu quero mostrar 3 pilares que ajudam a mim e ajudam a você a caminharmos na presença de Deus. 3 pilares que mantêm a igreja, que mantêm o cristão olhando para o alvo, olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Tá certo? Antes de eu começar, eu gostaria de fazer uma solicitação a você. Uma solicitação simples. Eu tenho um canal lá no YouTube. Esse canal chama-se Missão Urbana Deus Conosco. Não falo de política, não falo de besteirada, não. Às vezes até nas minhas lives eu faço isso, mas lá são mensagens como essa, mensagens metódicas, mensagens objetivas para cristão. Então, vai lá no meu canal, se inscreve lá, ouve algumas mensagens, se te agradar, compartilha com outras pessoas, se tornando junto comigo um evangelizador. Eu quero ler sobre as 3 mensagens que eu tenho hoje, os 3 pilares que eu tenho hoje para tratar com você, são os fundamentos da igreja. Esses são os 3 pilares fundamentais para a igreja, tá certo? O primeiro pilar é a nossa fé. A nossa fé. No versículo 20 da carta de Judas, ele diz assim: vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Fé é algo que nós já temos falado várias vezes, porque a fé, ela nos mantém de pé. Paulo disse que é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza do que não vê. E sem fé é impossível que agrademos a Deus, porque aquele que se achega a Ele tem que acreditar nele. Então, por isso, no dia de hoje, eu quero, diante da sua pessoa, dizer que Judas foi além disso, dizendo: vocês pare e reflita e se edifique na vossa santíssima fé. Não é a sua fé humana, é a fé que Deus lhe deu, que veio de Deus. Esse é um dos pilares, é talvez o mais importante pilar da igreja, a fé. A fé. Porque Jesus disse para os apóstolos que não acreditaram, o apóstolo que não acreditou nele, Tomé, ele disse: bem-aventurados sois porque viste e creste. Muito mais bem-aventurados serão aqueles que não viram e crerem. Então, se edifique na sua santíssima fé, na fé que veio de Deus. O segundo fundamento, o segundo pilar, Tito, capítulo 2, versículo 10 e Atos 2, 42. Tito diz assim: mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus, nosso Salvador. Mostrando
a sua lealdade, para que haja em você uma identificação. Isso não uma identificação religiosa, não uma identificação humana, não uma identificação de eu sou o cara. Não, nada disso. A sua identificação, ela deve vir de Jesus. Ela deve vir da sua fé. Ela deve vir da sua perseverança, para que você, na presença de todos, se apresente, mostrando a sua boa lealdade, para que todos te vejam como ornamento, não seu, mas da doutrina. Sabe por quê? Porque Atos 2,42 diz que devemos continuar perseverando na doutrina dos apóstolos. Não segue a doutrina do Cícero, não segue a doutrina do Joaquim, não segue a doutrina do Antônio, do Pedro, não. Segue a doutrina de Cristo, explicitada pelos seus apóstolos, na Bíblia Sagrada. Essa doutrina não nos deixa errar. Se nós andarmos por essa doutrina, nós vamos alcançar aquilo que nós queremos, que é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O terceiro pilar, santidade. Nós devemos manter diante do Senhor a nossa santidade. 1 Tessalonicenses 4,3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Veja, não é nem por você mostrar para ninguém, não. Não é para você se exibir perante as pessoas, não. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus a vossa santificação. Tá certo? No capítulo 4, no verso 7, diz assim, o verso 3 diz que é a vontade de Deus, o 7 diz assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas sim para a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o Senhor nos chamou para a santificação. Tá certo? O Senhor nos colocou. Deus não nos chamou para a imundície. Ele nos chamou para a santificação. O Senhor é santo, pastor? Não. Mas Deus me chamou para isso. E como é que o Senhor vai se santificar? Quando Ele quiser me santificar. Porque em mim mesmo nada tenho de santidade. Mas o Senhor nos chamou para a santificação. Agora, a minha santificação, ela depende de uma consciência. Eu tenho que ter uma consciência que não me deixe enganar a mim mesmo. Porque muitas pessoas não encontram a santificação porque se enganam ou tentam enganar a Deus. Tá certo? Mas Deus está dizendo que Ele nos chamou para a santificação e não para a imundície. E no versículo 12, 14 do livro de Hebreus, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não seguir a paz e a santificação, não vamos ver Deus. Eu espero que essa mensagem tenha sido objetiva, que tenha alcançado o seu coração e dê a você sabedoria, entendimento naquilo que eu acabei de explanar para você. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu emprego, Deus te dê saúde, Deus te dê entendimento. Acima de tudo, a sua fé firmada na doutrina, para que você se torne um santo na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Estaremos de volta em uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.